Eu quero te convidar a nós irmos para a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos ler hoje está em Levítico. É o terceiro livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico. O capítulo de número 26, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e os guardarei na minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha aliança e a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos deles. Quebrei as traves do jugo e o que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tudo que está escrito nos ensina, nos orienta, nos protege. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor se revele a nós na tua palavra, Senhor, para que possamos andar com a segurança daquela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, avivada pelo teu Espírito, que habita em nós e que tem a liberdade dentro de nós, para poder colocar essa palavra no lugar certo, a fim de que ela dê fruto para a glória do teu nome, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu acabei de ler um texto que conta sobre a história de Israel, aquele povo que outrora ficou 430 anos na escravidão no Egito, e Deus com mão forte os tirou de lá e os levou para uma terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, cumprindo a profecia e a fidelidade de Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas tudo aquilo que ele declara, cumpre-se na nossa vida, se nós tivermos fé, esperança, aguardarmos o tempo apropriado para todas as coisas. Certamente aquilo que está escrito sobre nós acontecerá. Esse povo foi liberto, esse povo agora estava na terra, e quando esse povo estava na terra para usufruir da promessa, Deus deu a eles um ordenamento, Deus deu a eles um conselho, Deus deu a eles uma palavra dizendo: se vocês permanecerem fiéis à minha palavra, aos meus estatutos, a tudo aquilo que eu tenho ensinado vocês, geração em geração, vocês certamente terão paz nessa terra, vocês terão segurança nessa terra, vocês terão prosperidade nessa terra. Vocês não apenas usufruirão de tudo aquilo que a terra produzirá mediante o plantio, a colheita, o trabalho e o desfrute, mas vocês serão tão abençoados que vocês ainda transbordarão, vocês estarão ainda colhendo ou usufruindo da colheita do ano passado, quando terão que se livrar dela para armazenar a nova colheita. É a ideia do Senhor de a boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E esta palavra para o povo de Israel segue vigente ao povo de Jesus nos dias de hoje.
aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que guardam os preceitos da palavra, aqueles que confiam e vivem por ela, certamente colherão frutos de justiça, certamente colherão benefícios das promessas que o Senhor tem para nós, certamente viverão nesta terra com a vida e a vida plena que Jesus prometeu, até que Jesus volte, vivendo por propósito, tendo utilidade na existência. Não há nada mais digno a um ser humano do que ser útil na sua existência, e a utilidade do ser humano está em viver pelo qual foi criado, pelo motivo pelo qual foi criado para viver. É o que chamamos de propósito, mas o propósito está no Senhor, com o Senhor, em sujeição e reconhecimento da sua palavra, do poder dela sobre nós e da importância de andarmos na palavra do Senhor. Nós estamos numa região em que o mercado imobiliário é extremamente aquecido. Você olha para todo lado, quando você sair da igreja agora e sair dando uma olhada, você vai ver edificações, prédios e mais prédios, construções e mais construções. Tem hora que a gente até tem um certo receio. Será que existe demanda para tanta obra? Será que existe necessidade? Será que nós não estamos vivendo numa bolha imobiliária? Mas a verdade é que Itajaí cresce muito, a nossa região como um todo cresce demais. Gente do Brasil inteiro está procurando essa região para morar, para investir, para passarem alguns as suas férias. Nós moramos aonde o povo passa férias, mas também tem muita gente vindo todos os meses, ano após ano. Itajaí está com um crescimento demográfico enorme, então há sim uma necessidade da construção civil estar extremamente aquecida, e nós olhamos então e vemos grandes prédios, grandes torres. Quando nós vamos a Balneário Camboriú, por exemplo, aqui do nosso lado está o primeiro ou o maior prédio residencial do Brasil. O segundo maior prédio residencial do Brasil também está aqui em Balneário. E aqui em Balneário está sendo construído o maior prédio residencial do mundo, mais de 500 metros de altura. Outro dia eu estava passando por Itapema e me assustei. Você olha para o lado direito de Itapema, antigamente aquilo era um matão, era um descampado. Hoje são prédios e mais prédios e mais prédios, uma região extremamente aquecida. E isto serve para nós como uma referência para a mensagem de hoje. Por exemplo, um grande prédio, uma grande edificação, uma grande construção, ela começa com um planejamento, ela começa com um projeto, ela começa através do pensamento, da imaginação, da ideia de um engenheiro, de um arquiteto, de um projetista que senta na sua prancheta e agora estabelece e coloca num papel aquilo que ele viu, aquilo que ele imaginou, e ele calcula, e ele estabelece a possibilidade desta ideia ser materializada. E na vida do cristão, na vida de um homem ou de uma mulher que pretende ser bem sucedido naquilo que faz, tudo começa com um projeto, tudo começa com uma ideia, tudo começa com um planejamento. Nós estamos começando um ano, iniciando um novo ciclo, iniciando uma nova estação. A pergunta é: cadê o projeto? Cadê o planejamento? Cadê a ideia para estabelecer nos próximos meses, dentro desse ano? Talvez o teu projeto não seja um projeto de um ano, seja um projeto de uma vida, mas nesta vida, este ano está contido, e talvez esse projeto não fique pronto este ano, mas ele precisa ser executado nas etapas necessárias deste ano. Agora, tem que haver projeto. Tem gente que diz: eu vivo a vida como se não houvesse amanhã, só se vive uma vez. Outro dia eu vi uma frase que colocou em dúvida isto.
Na verdade, só se morre uma vez. Porque viver, se tem a oportunidade de viver todo dia. Todo dia a gente está vivendo, todo dia a gente está ressuscitando. Todo dia a gente vai dormir com uma sentença de morte, porque somos pecadores, somos maus, somos iníquos, carregamos dentro de nós um pecado original que a palavra declara que o pecado gera a morte. Então todos os dias nós vamos dormir com uma sentença de morte, mas também pela graça do Senhor sobre nós, uma palavra vem: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidas, pois elas são novas a cada manhã, por causa do seu grande amor sobre nós. Então todos os dias, quando os olhos se abrem, é uma ressurreição, é uma vida, são mais 24 horas de uma oportunidade de viver. Agora, viver para quê? Viver com qual sentido? Viver com qual objetivo? Viver simplesmente existindo? Ou planejando e executando o que se planeja? Uma grande edificação começa com um planejamento, um projeto. Nós estamos ainda começando o ano, talvez você ainda não fez e seja necessário. A palavra nos ensina sobre escrevermos a visão. Escreva a visão. Escreva aquilo que você tem dentro do coração. Sente-se. Escreva sobre cada coisa. Ore sobre isso. Apresente ao Senhor. Consagre esse plano ao Senhor. Quem tem esse hábito, desfruta deste poder. Eu vivo hoje na minha vida coisas que eu orava há tempos atrás, e que estão escritas, e quando você vai lá no caderninho, você vê, meu Deus, como Deus é fiel. Porque às vezes a gente escreve e até esquece, a gente ora, apresenta, porque não há necessidade de ficar orando ao Senhor todo dia. Ao Senhor, tem que lembrar, tá? Deus, como se Deus fosse devedor, e nós os credores de Deus lembrando, não. Você ora com fé, você apresenta, você planejou de sinceridade, você está dedicado àquilo ali, você apresenta ao Senhor. Às vezes você até esquece, como diz a palavra, o reino de Deus, que é semelhante a uma semente que é lançada sobre a terra, e sem saber como, dormindo ou acordado, a terra por si só produz a semente, primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, até que vem o tempo da colheita. Ou seja, o homem semeia e muitas vezes dorme, mas uma vez que foi semeado no Senhor, com fé, com certeza de que o Senhor está nesse projeto, com a apresentação, meu irmão, você vai dormir e a terra por si só, na poder e na graça do Senhor, produzirá. Lá na frente você volta e diz, meu Deus, eu semeei isso aqui algum tempo atrás, eu nem lembrava. Semeei com choro, e aí quando você vê, você se alegra e colhe com alegria. É assim que acontece. Mas o poder de você colocar num papel aquilo que você sonha. Nós temos aqui na igreja o nosso quadro da visão. Está aqui publicado finalmente nesse tempo. Mas ele está publicado desde 2017, mas não nasceu em 2017. A visão da igreja Deus me deu em 2013, quando nós começamos o ministério. Só que de 2013 a 2015, a 2017, eu carregava dentro de mim e ia falando para as pessoas, ia compartilhando, mas de repente eu comecei a sentir a necessidade de publicar para que mais pessoas se identificassem com ela, pudessem entender ela, a igreja crescendo. Mas uma coisa aconteceu, depois que nós publicamos, aquilo que está ali começou a acontecer de forma acelerada. Você escrever, e eu nunca me esqueço que eram dia 28 de setembro de 2017, 3 horas da manhã, eu acordei como aquele sono que você desperta no susto, e quando eu acordei, o Senhor falou no meu coração, escreva a visão. Que visão, Senhor? A visão que está dentro do teu coração, que você vem falando sobre ela, escreva. E entre 3 da manhã e 5 da manhã foi o período que eu escrevi, tudo aquilo ali que está ali. Escrevi, peguei os pontos bíblicos e cheguei no outro dia e falei assim, a gente precisa publicar. E as coisas que
estão ali, nós estamos desfrutando, e algumas delas nós estamos quase desfrutando. O poder de você planejar. Então o primeiro conselho que eu quero deixar para você é: planeje este ano em nome de Jesus. Planeje essa vida em nome de Jesus. Apresente e faça um projeto ao Senhor. Quando você está com a ideia de construir um prédio, você faz um projeto. E aí depois que você faz esse projeto, você vai na prefeitura e faz algo chamado viabilidade de uso de solo. Você não consegue construir algo sem antes ver a viabilidade do uso do solo daquele empreendimento. Porque determinados bairros, determinados lugares, o projeto que a cidade tem, enfim, o próprio solo, a capacidade do solo talvez não tenha condições de abrigar aquele tipo de projeto. E isso também é muito importante. Saber a viabilidade do projeto que você está construindo em relação ao solo, e o solo se chama Jesus Cristo. Então é apresentar um projeto ao Senhor, é fazer o projeto e ver a viabilidade. Esse projeto compactua com o ensino de Jesus? Esse projeto que você está determinado, talvez obcecada, talvez numa inflexível em realizar, se está no Senhor, isso é uma virtude. Mas se não estiver no Senhor, isto é uma perda de tempo. Porque por mais extraordinário que seja o projeto, sem a viabilidade do uso do solo, não permanecerá na primeira tribulação, não permanecerá na primeira adversidade, a primeira intempérie derrubará. Foi Jesus quem disse isso. Jesus falou sobre a viabilidade de uso de solo, quando ele declarou: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos fortes sopraram e deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela era muito bem planejada, também, mas principalmente, porque ela estava fundamentada sobre um solo que era viável para suportar aquele projeto. E o próprio Jesus vai dizer: e aquele que ouve a minha palavra e a despreza, e só tem ela na teoria, e é o cara que vem no domingo e ouve, e Deus fala com ele, ele sabe que é a verdade, mas na segunda-feira ele faz de outro jeito. Durante a semana, durante a sua vida, a viabilidade não existe, porque o que ele faz é o que ele quer, é a obstinação do seu coração, são os conceitos, preconceitos e preceitos que ele determinou, pela sua cultura, pela sua cosmovisão, seja lá pelo que for, mas a palavra do Senhor não é dada o valor que ela merece. Constrói uma edificação extraordinária, o plano é perfeito, o projeto é maravilhoso, todavia é construído sobre a areia, e diz a palavra que quando vem a chuva, transbordam os rios e os ventos fortes dão contra aquela casa, não tem para ninguém. O sol do Senhor nasce sobre o justo e sobre o injusto. A chuva serôdia que rega a semente, que faz colhermos os frutos, também vem sobre o justo e sobre o injusto. Deus é um Deus de graça. Você não precisa servir a Deus para vir sol sobre a sua vida. Você não precisa servir a Deus para vir chuva sobre o plantio da tua colheita. Você não precisa servir a Deus para usufruir de coisas boas nessa terra, porque o sol vem sobre os bons e vem sobre os maus. Agora também guarda uma coisa: a tempestade também vem sobre o bom e sobre o mau. E é aí que vem a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. Não é no dia bom, é no dia mau. Porque no dia mau, quando ele vier, porque ele também virá sobre o justo e sobre o injusto, só que sobre o justo há uma proteção divina, daquele que é base e fundamento da nossa fé, e nos protege de todo o mal. Quando vem a chuva sobre o injusto,
o vento sopra sobre a sua casa e os rios transbordam, tanto quanto na vida do crente, Jesus disse assim: essa casa é derrubada, não sobra nada, se perde completamente, todo o esforço da vida, toda a dedicação. Tem gente que lutou uma vida inteira para ter a sua casinha própria, o sonho da sua vida, batalhou, trabalhou, se esforçou, comprou um terreninho, financiou até Jesus voltar, começou a construir a casa, tem que estar lá botando a mão na massa, cada tijolinho, cada quarto, cada coisa na sua casa, tem lá a sua mão de uma vida dedicada. Tem muita gente fazendo isso. Em Jesus vai permanecer de pé, sem Jesus vai ser um desastre, frustração, uma vida inteira dedicada num projeto que não consultou a viabilidade de uso de solo. A palavra do Senhor diz assim, ó: dele, por ele e para ele são todas as coisas, nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. A gente não precisa nem orar para Deus vir, a gente não precisa orar para que Deus venha, para que Deus esteja, porque Deus está em todos os lugares, nós é que estamos nele. Agora, nós decidimos se nós queremos construir a nossa vida em Jesus, ou construir a nossa vida na obstinação do coração, no projeto que eu decidi fazer e vou fazer, independente de qualquer coisa. Eu sei que a ideia é boa, mas compactua com quem Jesus é. Um planejamento, uma consulta de viabilidade de solo, e então essas duas coisas ajustadas, comece a edificar um arranha-céu para a glória do Senhor. E eu quero te convidar, te encorajar, neste ano, a edificar. Eu falei para você que aqui em Balneário Camboriú, maior prédio residencial do mundo, o segundo maior prédio está sendo construído, o primeiro maior prédio residencial do Brasil, e o segundo também, estão aqui. Você vai ali, você vê a imponência, mas você vai construir uma edificação mais imponente do que todos eles juntos, mais extraordinário e mais seguro do que todos eles juntos, porque você tem um projeto aprovado pelo Senhor, e você tem uma consulta de viabilidade de solo, onde Jesus diz: eu garanto esta obra, pode construir um verdadeiro arranha-céu. E eu quero até te dar uma sugestão de nome: Residencial Aliança. Construa uma casa, construa um residencial, construa uma habitação, aonde tudo isso que nós acabamos de ler, você pode colocar ali dentro e estará seguro. Vocês se deitarão, diz a palavra, e vocês dormirão em segurança. Os animais selvagens, as intempéries, os problemas, eles virão, eles baterão, eles afligirão a fachada, mas tu e a tua casa ali dentro estarão protegidos. As tuas despensas estarão cheias, as tuas reservas estarão abençoadas. Se você tão somente planejar no Senhor, consagrar ao Senhor, construir sobre o Senhor, o próprio Deus diz assim: eu virei e habitarei contigo. Eu estarei nesse residencial, eu estarei com você nessa casa, e essa casa precisa ser edificada. E uma vez que o projeto é estabelecido, uma vez que a consulta de viabilidade de solo é feita, começa então a execução da obra. E a primeira parte da execução da obra, nós temos aqui engenheiros, nós temos aqui construtores, nós temos aqui gente que tecnicamente poderia usar palavras muito mais precisas do que a minha, mas mesmo nós que para construir uma casinha de Lego passamos trabalho, nós sabemos que toda edificação começa pelos fundamentos, toda edificação começa pelas estacas. Hoje mudou um pouco a tecnologia da fabricação, mas eu me lembro quando era criança, que um prédio, quando começava a ser construído, você passava alguns dias incomodado, ouvindo aquela bateção de estaca. Colocavam aquela máquina e colocavam as estacas de pé,
e aquela máquina ia batendo estaca, batendo estaca, batendo estaca, e ficavam ali semanas, colocando estaca por estaca, para que uma edificação imponente pudesse ser construída sobre essas estacas. Primeiro o solo, primeiro a rocha, primeiro a viabilidade, primeiro a capacidade do solo sustentar tudo aquilo ali. E em Cristo você pode ter a certeza de que há capacidade de construir grandes coisas, mas uma vez que você está em Cristo, que o plano está ao Senhor, os fundamentos precisam ser estabelecidos, as estacas precisam ser colocadas. E nesse residencial chamado Aliança, nós estamos nesse mês estabelecendo os fundamentos. Esse mês de janeiro, no nosso culto de celebration, para quem estava, eu fiz um panorama sobre os fundamentos da aliança. Eu falei sobre 7 fundamentos da aliança, eu gostaria de repeti-los aqui agora, porque é hora de nós batermos estaca, bater, repetir, falar de novo, estabelecer, porque os fundamentos precisam estar bem colocados, para então começarmos uma construção, começar a aparecer alguma coisa. Sem fundamento não dá certo. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, não mexa nos marcos antigos, não mexa nos fundamentos, não mude os princípios eternos, aquilo que é determinante para o sucesso. E num residencial chamado Aliança, sobre esse tema que nós estamos caminhando, um ano onde nós determinamos no nosso coração termos uma aliança com Deus, promovemos essa aliança uns com os outros, nos aliançarmos para construirmos e projetarmos os planos de Deus sobre essa terra, vivermos numa geração aonde a liquidez hoje é uma marca. A sociedade é líquida, os relacionamentos são líquidos, as pessoas são descartáveis, as coisas são descartáveis, tudo parece que é para uso imediato, durante um certo tempo e depois joga fora. Essa cultura está passando para as relações humanas, só que Deus não mudou. Deus é Deus de aliança, e Deus está procurando um povo de aliança, e Deus quer preservar a aliança, e Deus quer restaurar a aliança, e um povo de aliança precisa se levantar, e esse povo que vai levantar esse grande edifício chamado aliança, começa fundamentando as estacas, e a estaca mestra, a primeira estaca, a mais importante a ser estabelecida, chama-se o amor. Permanece agora, pois, a fé, a esperança e o amor, mas dentre todas essas coisas, o maior deles é o amor. Você pode ter muita fé, sem amor de nada vale. Você pode ter muita esperança, sem amor nada vale. Você pode ter muitas virtudes, você pode ter muito poder, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita sabedoria, você pode ter muita inteligência, você pode ter muito de tudo. Sem amor, é como um prato vazio, é como um sino que ressoa, faz um barulho extraordinário, mas quando você olha é oco por dentro. Eu estou parafraseando Paulo em 1 Coríntios 13, ele fala sobre a supremacia do amor, e ele começa falando sobre isto: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor de nada valerá, nem a própria vida sem amor valerá de qualquer coisa. O amor é o fundamento de todas as coisas, e o amor precisa ser conceituado tal como ele é. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. A palavra vai dizer, primeira carta de João, no capítulo 4, ele diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem, Deus é. Só é capaz de amar aquele que está em Deus, e só é capaz de conhecer o que é amor aquele que sabe quem é Deus. Deus é o amor. Então todas as coisas precisam ser construídas sobre o ensino de Jesus, tendo Deus como coluna mestre,
Porque uma vez que a gente estabelece a estaca chamada amor, que é também Deus, Ele, uma vez estabelecido, estabelece de quem Ele é em nós, e nos faz a sua imagem e semelhança. E aí, começa a acontecer conosco, o que é característica de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Deus é paciente. E a maior prova de que Deus é paciente é você estar aí sentado me ouvindo pregar, e estar vivo para ouvir a pregação também. Porque a sua grande paciência causa de eu estar aqui hoje pregando, de você estar aí ouvindo. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a uma metanoia, uma consciência de mentalidade, de mente, e uma transformação de mente, por meio do ensino da palavra. E uma vez que essa estaca chamada amor, que é Deus, está bem fundamentada como a coluna mestre dessa construção, tudo que Ele é, Ele passa a transferir sobre nós, e nós nos tornamos a sua imagem e sua semelhança, para construir esta grande obra, neste ano de 2012, chamada aliança. Você vai precisar ter paciência, é fundamental a paciência. A paciência é uma característica do fruto do Espírito, e é quem Deus é. Tem muita coisa que se perde, porque perdemos a paciência. Nem todo mundo está na tua sintonia, nem todo mundo está entendendo o que você está entendendo, nem todo mundo está acreditando no que você acredita, nem todo mundo está colaborando com o que você está fazendo, nem todo mundo está com você. E só o fato de muita gente não ajudar em nada já incomoda. Agora tem aqueles que, além de não ajudarem, ainda atrapalham. E só tem uma forma de você permanecer firme. Foi Deus que te deu? Você planejou ao Senhor? Você consultou a viabilidade de solo? Está liberada a obra? Você está estabelecendo as estacas? Então você vai precisar ter paciência, mediante a desaprovação, paciência mediante a perseguição, paciência mediante ao desprezo, paciência, porque senão você vai largar, meu irmão. Você vai começar mais uma coisa e vai largar no meio do caminho. Você vai começar mais um ano, 1/365, 2/365, 5/365, 15/365, de repente desapareceu os stories do não sei o que /365, porque a obra está abandonada. E sempre é isso, espana, essa coisa também larga, não vai funcionar, me perde a paciência. O amor é bondoso, a bondade é uma característica daqueles que estão em Deus, estabelecendo as coisas do Senhor. E a bondade, ela é manifestada especialmente em lugares de maldade, porque é aí que ela é a contrapartida, aí que se cumpre o que Jesus disse: se vocês tratarem bem apenas aqueles que os retribuem, que coisa vocês estão fazendo de extraordinário? Agora, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O mundo é mau, o mundo jaz do maligno. Tem gente que vai agir mesmo com maldade, vai ver a tua obra sendo construída, vai ver você edificando, e vai vir com malícia, perversidade. Mas a malícia e a perversidade dos outros não podem mudar quem você é. Você é bom não porque você é bom porque o bom mora em você. E essa bondade dele na sua vida acaba se manifestando. É quem você é. O amor é bondoso. O amor não inveja. A inveja nada mais é do que uma frustração intensa diante de uma conquista de alguém, e um desejo também descontrolado de ter aquilo que é da pessoa. O invejoso é esse cara, ele é frustrado
Ele é decepcionado intensamente com aquilo que o outro conquistou, critica o que o outro conquistou, mas se puder ter, vai ter. E a palavra do Senhor está dizendo assim: o amor não inveja. Você não precisa se frustrar com absolutamente nada que alguém esteja edificando, por mais extraordinário que seja. O Senhor está te dando materiais, solo, inteligência, projeto, capacidade, viabilidade de você construir uma obra tão extraordinária quanto qualquer outra. Por isso o amor não inveja. Por isso a igreja precisa aprender, as pessoas precisam aprender a celebrar vitórias, honrar quem já chegou, porque eles servem de referência, que até facilitam a nossa chegada, porque talvez nós não vamos passar tanto trabalho quanto alguém já passou, porque a estrada já está mais pavimentada, o conselho já está ali, a sabedoria já passou por ali. O amor não inveja. Quem inveja não vai construir nada. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. O invejoso apodrece por dentro. E no mundo está cheio de invejoso. O problema é quando a igreja se torna invejosa. Quando tem gente dentro da igreja que inveja a prosperidade, o crescimento, a edificação do outro. O amor não inveja. Se você estaquear a estaca do amor, você jamais vai ter esse tipo de sentimento. O amor não guarda rancor. O rancoroso não vai ver a obra pronta. A pessoa que guarda rancor é uma pessoa que se amargura, e a amargura adoece. É muito importante, esse ano, ainda, agora no mês de janeiro, nós estamos estabelecendo estacas. Se livre de todo rancor, se livre de toda mágoa, perdoe toda ofensa, abandone de uma vez por todas, todo sentimento de justiça própria. Eu já contei esse testemunho, mas vale aqui repetir, já que eu estou falando sobre isso. Essa igreja, ela nasceu no coração de Deus em 2011, mas ela começou efetivamente em 2013, e tem um porquê. De 2011 a 2013, foi o tempo que eu mais sofri perseguição, traição, violência, desprezo. E quando você sofre isso tudo de gente de fora, você não dá bola. Quando você sofre de gente de dentro, isso te abala. Por isso que Paulo diz assim, use o escudo da fé. O que é a fé? A certeza do que Deus preparou para você, o firme fundamento do que você crê e aprova, ainda que você não tenha, mas aqui dentro você sabe que Deus vai fazer. E Paulo chamou isso de escudo, e ele declarou: para que o escudo? Pelo qual vocês podem se proteger de todas as setas inflamadas do maligno. Ele não usou a palavra flecha, ele usou a palavra seta, porque flecha você joga de longe, seta você joga de perto. Porque quem tem seta é quem tem acesso ao teu coração. Quem tem seta muitas vezes é a tua mulher, são os teus filhos, é o teu esposo, é o teu amigo mais próximo, mais achegado do que o irmão, é o irmão da igreja que está caminhando com você, é gente que está perto. Esse tipo de gente que está perto são aqueles que podem jogar seta. E a seta, diz a palavra, que quando entra, atravessa o escudo da fé, ou não se usa o escudo da fé, ela entra em nós, ela inflama todos os dardos inflamados do maligno. E a inflamação no início é só um incômodo, mas se não for tirado, é uma infecção generalizada. Por isso não guarde rancor. Como eu disse para você, a igreja nasceu no coração de Deus em 2011, mas ela foi chegar a acontecer em 2013. Por quê? Porque durante esse período, diante de tudo que eu sofria, eu me permitia ser abalado. Era injustiça. Era traição. E a carne humana clama
por justiça. E eu ficava reivindicando, e eu guardava aquilo no coração, e eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo, até que foi no dia 31 de dezembro de 2012, nós estávamos na casa de praia do pastor Fabiano, e nós íamos fazer uma oração, o nosso primeiro celebration. Estava Elisa, eu, Fabiano, Fê e o B, que à época ainda era uma criança, e nós nos unimos, oramos, e ali Deus falou comigo: Fernando, perdoar é perder. Você não está conseguindo perdoar porque você não aceita perder. Você não aceita perder. Mas me roubaram, deixa que leve também a túnica, como já levaram a capa. Mas estão me esbofeteando, dá o outro rosto. Aceita perder, porque no fundo é o orgulho de você querer provar que eu estou na sua vida, e você está acreditando que para eu estar na tua vida, você precisa ter o que te tomaram, como uma comprovação de que eu sou com você. Eu sou o Deus que, para realizar todas as coisas, a matéria-prima da minha criação é o nada. Ainda que tenham te levado tudo, do nada eu trago a existência coisas que não existem, como se já fossem. Então aceita. Naquele dia eu entendi, e a minha oração foi: Deus, eu não reivindico mais justiça. Eu sei que a tua justiça é justa, a dos homens não é justa, e seja qualquer coisa, eu entendi, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que isto nunca mais venha para a minha mão, eu aceito, Senhor, e eu estou disposto a viver o novo. Naquele dia, uma raiz de amargura foi arrancada de fato pelas raízes. Era dia 31 de dezembro de 2012, no dia 14 de janeiro de 2013, nós fizemos a primeira reunião e estamos aqui hoje. Livre-se do rancor. Tem coisas que talvez não estejam acontecendo na sua vida porque você insiste em guardar o rancor. Perca. Desista. Maior é o Senhor e as coisas que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida. Confie nesse Deus. O amor não se vangloria, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A primeira estaca a ser estabelecida chama-se o amor. Eu teria mais 6 estacas para falar, mas não vai dar tempo. E talvez seja só isso mesmo que o Senhor quer estabelecer hoje. Sai essa semana batendo essa estaca. Pá, pá. Tem gente que vai se incomodar. Pá, pá. Vai batendo. Daqui a pouco ela desaparecerá no solo. Mas qualquer coisa que você construir sobre isto permanecerá. Porque de todas é a mais importante. De todas é a mais necessária. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com tudo que você é, tem, pode, sabe. Ame ao Senhor. Ame as pessoas que o Senhor está colocando perto de você, que o Senhor está colocando na sua vida, que o Senhor está trazendo sobre a tua vida. E assim, nem todo mundo que você vai amar é fácil de ser amado. Pelo contrário, tem gente que é muito difícil de ser amada. Imagina Deus amando a humanidade, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho. O amor de Deus se manifesta em graça. A graça do Senhor. Deus amou Davi, Deus amou Jeremias, Deus amou Moisés, Deus amou Abraão, Deus amou Isaac, Deus amou Jacó, Deus amou os discípulos, Deus amou Judas, Deus amou a toda a humanidade.
Deus amou e a sua expressão de amor se manifestou em graça. Deus amou e deu. Diz a palavra que Salomão foi chamado pelo Senhor de Gedidias. Gedidias significa aquele a quem Javé ama. E se você conhecer a história de Salomão, você vai ver que Salomão foi fruto de um adultério, de um assassinato premeditado. Batseba era mulher de Urias. Davi viu Batseba tomando banho, se interessou nela, se iludiu com aquele relacionamento, deitou-se com Batseba. Urias, que era um valente guerreiro, fiel e leal a Davi, morreu no campo de batalha. Deus ficou extremamente irado com Davi. Davi pagou um preço altíssimo de desonra, colheu frutos amargos. Mas Salomão, quando foi gerado, Deus olhou com graça, e diz o texto assim: Deus amou o menino. Porque se os pais comem uvas verdes, não são os dentes dos filhos que serão embotados. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a tua realidade de antecessores, de história, de família. Eu sei que você não é julgado por aquilo que os teus pais fizeram, os teus avós fizeram, as suas gerações fizeram. Você é amado por Deus. E em você, se você estabelecer essa estaca do amor, a reciprocidade, Deus ama e se manifesta em graça. Agora, a reciprocidade do nosso amor ao Senhor não é graça, porque Deus não precisa de graça. Deus não precisa de favores. A graça é um favor imerecido. Deus não precisa de favor algum. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é aquele sobre todas as coisas são construídas nele. O que Deus espera? A reciprocidade do amor que Ele manifesta em graça, nós manifestamos em obediência. Nós manifestamos em sujeição, nós manifestamos em reconhecimento de quem Ele é. Nós manifestamos em gratidão, em dar dignidade e honra ao Senhor. E Jesus disse assim: aquele que me ama, me obedece. E aquele que me obedece será amado pelo meu Pai e por mim, e eu me revelarei a ele. Se vocês me amam, disse Jesus, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Está aqui, eu acabei de ler o verso 3 em diante do capítulo 26 de Levítico. As bênçãos da obediência. Estabeleça sobre todas as coisas a primeira estaca. A primeira, nós vamos falar de mais 6 ainda. Vamos falando, a gente tem tempo esse mês mesmo? Vamos falando. Mas a primeira é o amor, a mais importante, a mais necessária, e aquela que vai dar sustentação para essa obra extraordinária. O amor, ele é obediente, ele se sujeita. Diz a palavra que o amor não vê os seus interesses. Jesus ensinou assim, ó: vocês orem dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Agora, a palavra diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. E Deus disse a Jeremias que os planos que Ele tem para nós são infinitamente maiores do que aqueles que nós mesmos planejamos. Confie que o que Deus está estabelecendo, o que Deus quer fazer, confie que essa viabilidade de uso de solo, e esse projeto, talvez você entregou um projeto ao Senhor, e ele foi completamente mudado. Isso acontece. Às vezes você vai numa prefeitura com um projeto, e eles dizem: não, assim não dá, por causa da viabilidade de uso de solo, o local em que você quer fazer, não dá, você precisa fazer outra coisa completamente diferente. Mas se você se sujeita, você vai construir algo que naquele lugar será próspero, abençoado, porque aquele lugar foi projetado para aquele tipo de edificação, e a sujeição abençoa. Faça a mesma coisa. Talvez o teu projeto esteja completamente alterado quando você apresenta ao Senhor, ou talvez não, teu projeto coincidiu plenamente, Deus deu,
colocou no teu coração, você fez exatamente como Deus colocou no teu coração, você viu a viabilidade de solo. Então planta essa estaca, coloca essa estaca chamada amor. E começa essa edificação deste verdadeiro arranha-céu chamado Residencial Aliança para a glória do Senhor.